programa mais aguardado das tuas manhãs, às 10 horas em ponto, a gente está no ar com Segue o Fio nessa segunda, 29 de julho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. De julho de 2024. Sejam todos muito bem-vindos. Temos muito a falar de Campeonato Brasileiro. Bom dia, meus consagrados. Salve! Um bom dia para quem venceu, um bom dia para quem venceu no final de semana, um bom dia para quem saiu da zona de rebaixamento depois de tanto tempo. E subliminares. Ah, é? Hoje é um dia de reflexão. Já mudaram a minha câmera de novo. Indisciplinados. Eu já perdi isso. Nós aí. temos indisciplinados cuidando das câmeras aqui do nosso estúdio. Eu acho mais baixinho. Hã? Tu viu que eu fiquei mais baixinho lá? Tu tá, né? Parece o Bernabé. Mas eu acho que é a câmera, não sei porquê. É que eu troquei a cadeira para explicar, porque senão eu ia embora de fato da Não ia dar para continuar no programa? Botaram umas cadeirinhas aqui que não são boas para coluna, então Que eu botei uma barbaridade, tem uma cadeira tá registrada aqui na ata do programa, então. O Guerreiro precisa descansar, o Guerreiro teve um final de semana pesado, então botei uma com encosto aqui e fiquei mais baixinho. Eu quero deixar registrado que eu sou o mais alto desse programa. Estou curioso igual pela o Romo, escalação tem do programa hoje. Vamos passar a escalação do programa e dar uma almofadinha pro Vaguinha, né? Que eu acho que ele vai precisar pra ficar um pouquinho mais alto. E aí, Munari, como é que foi teu finde? Foi bom. Acho que teve coisa positiva nos dois lados, né? O Grêmio com a vitória, com a boa atuação. O Inter ainda não quebrou a sequência sem vencer, mas teve algumas coisas positivas que o Roger conseguiu fazer. Tem bastante coisa para arrumar, mas já tem algumas coisas que começaram a funcionar. Muito bem, vamos para a nossa escalação de assuntos, 11 temas e 3 minutos para cada um deles durante o debate. Aqui na tela para vocês o que teremos no nosso cardápio do Segue o Fio. Vamos lá, Grêmio, vitória sobre o Vasco por 1-0, Bahia no empate com o Internacional 1-1, Soteldo pós-praia, vai ser assunto. Do pós-praia, vai ser assunto por aqui. Teve gente que queria que o Soteldo fosse embora. Teve gente que gritava aqui nesse estúdio, vaza Soteldo. E agora, como é que vai ficar essa situação? A praia faz bem, hein? Nós estamos na campanha Fica Soteldo. Mudou, as coisas parecem que mudaram por aqui. E os guris do Provados? Alguns entraram, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Luca Drummond. Vamos falar sobre esses jovens garotos do Internacional. Pergunta ali, cadê o Arezzo? É um cara que precisa entrar mais, ser melhor aproveitado? No jogo aí contra o Vasco, ele demorou um pouquinho para entrar em campo. E aí a gente vai debater se fez falta, se poderia ter entrado antes ou não. Mudança de marcação, tem uma diferença ali na estratégia, na tática de Roger Machado, que alterou um pouco a marcação. Logística problemática do Grêmio, é mais um assunto para a gente discutir por aqui. O jogo agora foi em mais diferente, o Grêmio escolheu a Arena Condá em Chapecó e a gente viu condições dificílimas no gramado, né, da casa da Chapecoense. Banco pro Valência? Será que tá na hora de botar o Valência? Um pouquinho no banco? O que os colorados pensam disso? Pergunta que a gente traz por aqui. Vamos mostrar também o áudio do VAR naquele pênalti do Corinthians contra o Grêmio. A gente tem esses áudios para mostrar para vocês. A gente sabe toda a polêmica que gerou, toda a discussão, né, em torno daquele pênalti, do erro da arbitragem. A gente vai mostrar o áudio para vocês. Vamos trazer também especulações no mercado da bola. O Inter está de olho num cara que já passou pelo clube, um centroavante histórico para o Internacional. O Vaguinha vai trazer mais informações dessa negociação para a gente. E sempre a nossa trend do momento, que hoje fala dos times do Z4 do Campeonato Brasileiro. Os grandes reagiram, minha gente. Vamos nessa, vamos começar logo os nossos assuntos por aqui. Primeiro deles, vitória do Grêmio sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro e finalmente a saída da zona do rebaixamento, CCD. É importante, animicamente, né? O Grêmio precisava sair da zona do rebaixamento, fez vitória em um jogo que, quando veio o aquecimento, se viu que não poderia ser na base da estratégia, da técnica, da tática, teria que ser no coração, teria que ser na garra. E foi isso que a gente viu. Um Grêmio que sempre quis mais do que o Vasco da Gama, um Grêmio que lutou a todo momento, que soube entender o que poderia fazer no jogo, que teve no talento do Soteldo uma diferença técnica importante no jogo e venceu em cima exatamente da garra, da luta, né? O Grêmio precisava dessa vitória e agora trabalha para estar forte
bem pro enfrentamento contra o Corinthians, difícil enfrentamento, que começa na próxima quarta-feira. O que dizer do trabalho do atual momento do futebol brasileiro? Os times de baixo, os bons times, ou as grandes camisas da parte de baixo da tabela, começam a reagir. O Fluminense começou a reagir, o Grêmio começou a reagir. O Fluminense fez 9 pontos em 9, o Grêmio fez 7 pontos em 9. Não sei quantos pontos tem o Corinthians, que também deu uma reagida. O próprio Vasco. O Corinthians em 9 fez 4. Fez 4. O Vasco, que ontem perdeu para o Grêmio, vinha também em processo de recuperação, porque esses 4 times, em determinado momento, estavam eles dominando a zona de rebaixamento. E agora começam a escapar. E aquele cenário, né, Vaguinha, que nós tanto falamos, começa a se construir, né? O cenário dos times que vão brigar para não cair. Deixa eu dizer uma coisa para o pessoal que está nos assistindo. A gente está com alguns probleminhas no nosso áudio que a gente está tentando ajustar, tentando resolver. Espero que não atrapalhe a nossa conexão por aqui. A gente vai seguir adiante, mas já pedimos desculpas desde já. Assim que possível, vai estar tudo normalizado. Qual é o problema de áudio que nós temos, só para eu saber aqui? O problema de áudio é um certo delay. Vocês estão falando e a boca está se mexendo, mas a voz chega um pouquinho depois. É porque isso. O final de semana foi forte. E aí, a gente não está acompanhando o ritmo. Vamos falar lentamente. Não faz a menor diferença pro delay. Vocês já viram Nemo? Vocês já já viram o Procurando Nemo? Não, Tu não não viu vi. Procurando Nemo? Procurando Nemo, eu tenho uma figura maravilhosa, que é a Dolly, né? A Dory. Sim. E ela fala baleias. Cara, vocês nunca viram Procurando Nemo? Não é o Baleias. teu amigo lá, como é que é o Titeco lá, como é que é o... O Tico e o Teco? Não, o que fala com T lá. Ah, o Bitata. O Bitata, esse aí. Bitata. Tem um amigo Bitata. Tem o Tetar. Ele só fala todas as palavras dele, tem que ter T. O Bitata. Mas aí fala baleias. Adoro. O assunto que tá Sério? engraçadíssimo. Debocha do Bitata. Não, eu não tô debochando, mas O é que do nada a gente foi pro pra quem Nemo, não conhece, pro Bitata é uma figura folclórica da Zona Sul de Porto Alegre. Começamos bem a semana. O Bitata não fala nenhuma palavra sem a letra T. Entendi. Então é teu tetar. Ah, E é entendi. tudo esse cara, o Bitata, ele quando venta, o Bitata diz assim, tu já leu O Tempo e o Vento? Eu disse, não, Bitata, tu não pode ter lido O Tempo e o Vento, não vi, mas dizem que quando venta morre alguém. Nossa. Eu conheço só a língua do P aqui. Vocês conhecem a língua do Não, P? mas tu tem que conhecer a Petu, língua do Pecopem, APC. Bitata, então. É. Não, eu conheço a língua do P. Petu, Pecopem, APC, PA, Pelim, Peguá, P do PP? Não. Não, pois é, viu? Eu sou Nossa, fluente foi- na língua do P. Foi longe. Mas eu vou ter que abrir 3 minutos mais pra gente conseguir falar um pouco desse jogo, dessa vitória importante do O pessoal tá Grêmio, dizendo que tem um saiu do mês de Z4 do delay. Brasileirão. Um mês de delay, tá o longe. Luiz Fernandes diz o seguinte, tá pequenininho, tem quase um mês de delay. Perdão, gente, vamos consertar por aqui, mas vocês nos escutarem, assim, fecha o olhinho, escuta a gente, já tá bom demais. Vamos abrir mais um fio, então, mais 3 minutos pra falar de Grêmio, pro Munari fazer as análises dele sobre essa vitória. Não vai fazer Não, o análise Grêmio- tática desse o Grêmio jogo jogou bem. varziano, com esse campo aí, Então, né? acho que esse é o ponto. Mesmo com um gramado muito ruim, o Grêmio teve uma produção ofensiva alta. O Grêmio perdeu muitas chances de gol, criou muitas chances de gol. E o curioso é que a gente olhava para o estado do gramado e a primeira ideia que vinha, isso é jogo para botar um centroavante na área e começar a cruzar a bola. E o Vasco tinha o centroavante, o Verrete, que teve uma chance no jogo, só num cruzamento que o Kahneman descuidou dele. E o Grêmio sem esse centroavante, usando muito a bola em velocidade pro Pavon e pro Soteldo, o Grêmio foi criando chances, né? O Vasco não me pareceu preparado para esse tipo de jogo, para marcar o Grêmio. O Grêmio, mesmo com o gramado ruim, essa jogada, por exemplo, é muito bonita, uma troca de passes do Cristaldo, Pavon e Soteldo, e o Cristaldo acaba tendo a chance. E no segundo tempo também tem uma outra troca de passes que eu acho que o Reinaldo participa também, e aí Sim. o Soteldo chuta perto do gol. A coisa O Grêmio mais- conseguia chegar trocando passe, olha só, tabela, bola no chão, mesmo com um gramado horroroso, né? É. E então, assim, o Grêmio conseguiu produzir, conseguiu criar chances, mesmo com jogadores que não eram talhados para esse tipo de campo, né? A coisa curiosa desse jogo é que o Soteldo, Vaguinha, Essa jogada é muito bonita. ó. ele procura o espaço que dá para jogar mais, entendeu? É muito curioso mesmo. Mas é muito estranho, né? Parece, assim, um futebarro, né? é Eu não outro consegui jogo, né? entender É o outro que jogo. aconteceu. Tava Claro, muito tava ruim. chovendo muito lá em Santa Catarina, em Chapecó especificamente,
Mas as condições ali... Não, e o gramado ele é muito área. bom. Sim, o gramado é bom. O gramado da Arena Condá é muito bom, só que choveu A demais. drenagem falhou também. né? Talvez a drenagem não seja tão demais. boa. Não, acho que não, a drenagem é boa. É Mas, que choveu, enfim, diz que choveu choveu muito. muito. O diz que choveu Grêmio, muito. o Grêmio mostrou algo assim que talvez o Inter tenha começado a mostrar, a dar sinais, né? O Grêmio mostrou força. O Grêmio mostrou força física para aguentar. Depois de um jogo difícil que foi no meio de semana contra o Corinthians, o Grêmio mostrou muita força. O Vasco não teve problema de enchente. O Grêmio teve. E o Grêmio respondeu fisicamente muito melhor que o Vasco a esse tipo de duelo. Então o Grêmio vence os jogos. O Grêmio melhorou muito depois do segundo tempo do jogo contra o São Paulo. Isso, desde então. Alguma coisa aconteceu no intervalo do jogo lá em São Paulo, que o Grêmio perde o jogo, mas o Grêmio apresenta uma melhora. Tá certo que não enfrentou nenhum grande adversário, né? Ganhou do Vitória, empatou com o Corinthians e agora ganhou do Vasco. Mas está fazendo resultado no Campeonato Brasileiro, 7 pontos em 9, para quem está na degola e está vendo a coisa funilar aí embaixo, não é ruim. Mas sabe o que tem em comum em todos esses jogos? O Grêmio jogou bem, e aí tem mais o jogo contra o Palmeiras, que o Grêmio abriu 2-0, o jogo sem centroavante. Porque contra o São Paulo, no primeiro tempo, joga o Galdino. Quando ele faz esse time, que ele coloca o Cristaldo de falso 9, ou até quando jogou o Natan Pescador, mas ele tira a referência, e esse cara começa a desarrumar a defesa para Pavon, para Soteldo ocuparem espaços, o Grêmio melhora. É curioso que agora estão chegando 2 centroavantes, aí vai ter que voltar a jogar com centroavante. Mas a melhora do Grêmio coincide com esse time com um falso 9. Eu concordo plenamente contigo e acho que essa é uma das situações que nós temos muito que discutir. O Grêmio mudou muito a partir dessa mudança tática. Bom, muitos comentários chegando por aqui. O Luiz Fernando Ross, que eu acho que foi quem nos avisou do delay de 1 mês. Exagerado, né? Ele disse que achou que a gente não lia os comentários. Mas é claro que a gente lê. É óbvio que a gente não consegue ler todos, né? Que vocês mandam. Mas a gente consegue... Claro, tá sempre de olho aqui no nosso chat o que vocês estão mandando. O Bruno Medeiros Dornelles, a única possibilidade de jogar com o Reinaldo na esquerda é com o 3-5-2. Ele marca muito mal, mas tem muita técnica para atacar. Acho que o Renato pode manter essa formação. O Thiago Lino diz que o delay tá muito forte mesmo. Aqui em Garopaba, o Inter já tá no Z4 e o Grêmio no meio da tabela. Galera vem, né? O pessoal tá colocando aqui, ó. Tem muito, pra quem não sabe, que eu fico aberto, ó, vendo as mensagens. É por isso que eles ficam aqui, ó, no telefone, ó, o tempo todo, na verdade, ó. a gente fica vendo a mensagem. Então, aqui algumas boas. Tem o Álvaro Bernardes, chora vaguinha. Gostei. Aí tem o Natan, o nosso querido Natan, o cara que faz as minhas redes sociais, Natan Secone. Com esse delay, terminaremos o programa no Sala de Redação. Ah, é verdade, é uma boa. É legal a mensagem aí do morador lá de Garopaba, né? Isso mostra, né, que realmente... O Grêmio escapou, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, essa semana o Grêmio vai priorizar a Copa do Brasil. O Grêmio está livre do rebaixamento, o foco é Copa do Brasil. Legal, é isso aí mesmo. O Grêmio está livre, o Grêmio não cai mais para a segunda divisão. Prioridade agora é o título da Copa do Brasil. É isso aí. É, deu uma corneta, levou outra, tá aí de brinde pro Thiago Lino, nosso... espectador direto de Garopaba, beijo grande pra ti, meu querido. Olha só o Fernando Nando. Kelly, o Vaguinha não cumpriu a promessa feita na sexta de raspar o cabelo. Mas é que essa promessa, ela tinha tantas vírgulas, tantos poréns, que ele não chegaria nunca a cumprir essa promessa. Só um pouquinho. A promessa é o Gabriel Carvalho faz gol ou dá assistência e o Inter ganha o jogo. Gabriel Carvalho não fez gol, não deu assistência e o Inter não ganhou o jogo. Mas eu Como é que eu vou cumprir a promessa? Não, mas eu confesso que por algum momento, quando eu vi o Gustavo Prado dando assistência, eu pensei, já era, a Vaguinha vai ter que raspar o cabelo. Porque não me veio na cabeça o Gabriel Carvalho. Eu só pensei no Gustavo Prado e na cabeça raspada. Gente, só um pouquinho. São 2 promessas. São 2? Lembra a gente, então. A primeira é essa, do rapar o cabelo se ganhar o jogo. Não ganhou, óbvio. Não ganhou o jogo, não vai. E a outra é que ele não viria no programa, porque ele chamou esse programa de zicado. É verdade. E ele disse que não viria no programa se o Inter não vencesse, ou se o Inter não vencesse o jogo. Se o Inter não vencesse, mas Acho que ele tem um ponto pra bater, entendeu? Ele tem ordens a cumprir. Eu quero te dizer que não foi por falta de vontade. Querer, ele não queria, né? Mas ele veio porque tem que vir. Maravilhoso, Vaguinho. Vaguinho, eu te amo, Vaguinho. E eu te odeio. Declarações de ódio e amor por aqui. Vamos pro nosso segundo tema, então? Vamos deixar o Vaguinha com toda a sua vontade, né? De estar aqui conosco. Vamos deixar ele falar? Bahia 1, Inter também 1.
Eu quero saber se ficou um gosto, pelo menos gostoso, né? Depois desse jogo, já que era uma partida muito difícil lá em Salvador contra o Bahia. Não, acho que como o Munari falou no seu destaque inicial aqui, tem aspectos positivos pra gente destacar do Inter. Ao longo dos 90 minutos, né? O Inter não começa o jogo bem, tem erros individuais, o Gabriel Carvalho demora um pouquinho para entrar no jogo, lá na frente mais do mesmo, né? Teve uma alteração que o Roger fez com o Borré fechando espaço pelo lado direito e ele deixando um pouco mais livre o Gabriel Carvalho. Isso não funciona, ele corrige ali aos 30 por aí do primeiro tempo. E aí o Gabriel Carvalho começa a entender o jogo, vai para o intervalo e o Inter volta muito melhor que o Bahia. Sofre um gol de uma bola parada, primeiro num erro individual do Bustos, né, que faz uma falta boba, não precisava ter feito a falta, fica em pé, tenta desarmar o adversário, fecha espaço, faz uma falta boba e depois, no posicionamento também, a gente pode colocar que ele errou também ao não acompanhar o jogador do Bahia. Enfim, erro individual, o Bahia não ameaça o Inter, o Bahia não tem força, o Bahia não faz pressão no Inter e eu diria até que o Inter merecia algo melhor que o empate em 1-1 ao fim e ao cabo. Por quê? O Valência perdeu 2 gols feitos, o Inter teve outras oportunidades e chegou ao gol, esse gol que a gente mostrou aí, numa jogada do Gustavo Prado. O que fica? O Roger deu algumas mensagens no jogo. Não tem mais carteiraço. E os jovens vão cada vez ganhar mais espaço por um único motivo. É preciso ter mais gás. É preciso ter mais fôlego. E o time reage a partir da entrada de jogadores mais jovens, né? Para segurar o rojão, para ir até o fim e buscar o gol, por exemplo, aos 43 minutos. Um time que sofre muito ainda fisicamente, com os jovens tem um pouquinho mais de gás. O Roger, pelo pouco tempo que ele tem para treinar, ele até falou sobre isso na coletiva, né? Ele acaba tendo que ir em alguns momentos por tentativa e erro. Então ele tentou o Borré pelo lado esquerdo, ele fez uma leitura de que o lateral esquerdo pelo lado direito, perdão, que o lateral esquerdo do Bahia, o Juba, não subia tanto que o Borré poderia fazer essa função. Só que o Borré tem dificuldade, ele não é ponta, sempre que ele for colocado no lado ele vai ter dificuldade. E por dentro, o Gabriel Carvalho, o que também é normal para um garoto de 16 anos fazendo o primeiro jogo como titular no profissional, ele não conseguiu achar espaço, né? Jogar na entrelinha, entre os volantes do Bahia, não deu para ele, ele não teve força física para isso. Quando ele inverte, traz o Borré para perto do Valência, o Inter já termina o primeiro tempo tendo 2 chances claras, uma com o Borré e outra com o Valência. O Valência perde um gol numa bola que ele desarma o Caio Alexandre, justamente o cara que estava levando vantagem sobre o Gabriel Carvalho. E o Gabriel, pelo lado, ele consegue receber essa bola livre, e aí ele partindo com a bola dominada, ele leva vantagem sobre a marcação em alguns lances. Esse gol, estou tentando olhar ali. Do Bahia? Pode seguir mais um Nós vamos fazer, depois tem uns tópicos só do gol do Bahia. Tem. Tem um desculpa. tópico pra gente analisar o gol do Bahia. Tem gente até perguntando, inclusive aqui é o Gilberto Berton. Cuidado aí, hein? Pergunta 2 gols perdidos para conta do Valência. Eu não sei como esse cara pega a seleção. Gabriel Lima da Costa pergunta quem o Robert Renan estava marcando, Vaguinha. A gente vai mostrar depois de novo o gol, tá, do Bahia, e a gente vai poder comentar um pouquinho mais alguns erros depois, que a gente teve ali de marcação. E nós vamos falar sobre o Valência também. Também, especificamente sobre o Valência. É um assunto que merece atenção, mas, gente, já vou aqui me posicionar. Vocês não querem me enlouquecer, né? Deixar o Valência no banco de reservas. Isso aí não, né? Não, para mim o jogo mostrou o caminho. O caminho é o Borré por dentro, junto com o Valência. Por trás do Valência, sem a bola, ele vai ter que voltar e marcar o volante. Com a bola e virar atacante. O Wesley na esquerda. E aí à direita, se o Gabriel Carvalho vai conseguir fazer essa função... não joga pra ti. Vai ficar 2 meses fora com a... 2 meses? Não, quando o Patrick voltar, vamos voltar no tempo. É um desafio escalar Borré, Valência e Patrick juntos. Isso vai ser um problema para alguns jogos. Mas se o Gabriel Carvalho não conseguir fazer essa função, ele vai ter que achar um outro jogador. Né? Mas a questão hoje, o que está faltando nessa mecânica é o lado direito e também ali no volante, quem joga com o Bruno Henrique. Não está definido bem ainda. Nosso próximo assunto por aqui é o Grêmio de Soteldo. Há 2 semanas tivemos uma declaração acalorada de um dos nossos integrantes por aqui, dizendo que o Soteldo tinha que vazar. Mas eu não vou dizer o que foi dito, eu vou rodar para que vocês assistam. Corrido do Grêmio. Senhor Soteldo. O quê? Eu vou usar uma frase de um querido amigo meu, que certa vez disse o seguinte: vaza! Vaza do Grêmio! Por um motivo muito simples.
Futebol é, antes de qualquer coisa, compromisso. Eu quero saber de César Cidade Dias, cadê a máscara de palhaço? Ainda não tá muda. querendo que o Soteldo vá embora? Deixa eu jogar uma boia pra ti. Deixa eu atirar uma boia pra ti. Pega aí a boia. Pega a boia. Não Apoia pega. o Soteldo. Não Apoia o muda Soteldo. nada. Apoia o Soteldo. Se não é o Soteldo, o Grêmio tá afundado na zona de rebaixamento. Nós precisamos, Pega essa boia. Nós precisamos ser inteligentes. Eu acho que a gente pode ser inteligente. Eu não aceito... Me chamando de É, burro. alguém Eu não aqui não acho. está Tá me sendo chamando de inteligente. burro. Não a ti. Não a ti. A quem? Não. Nós conceito. Quem é burro? Ah, bom, tá. Ninguém apoia ato de indisciplina. Nenhum de nós. Tá, mas tu pode corrigir o ato de indisciplina puxando a O orelha fato dele. O fato é que o Renato teve habilidade, muito mais do que eu teria, porque a minha opinião não muda em relação a isso. Muito mais do que eu teria, por isso que o Renato é quem é. Mérito do Renato, que conseguiu entender que era melhor sofrer com o Soteldo e os seus pequenos atos de indisciplina, ou grandes na minha visão, do que a minha conduta um pouco mais intransigente. Eu não mudo a minha posição com relação a ato de indisciplina, jamais. Para mim é o início do fim de qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Agora, que o Renato teve habilidade, e o Vaguinha tem razão, a escapada do Grêmio passa pelo talento do Soteldo, não tem nenhuma dúvida. Eu só não gosto é quando a gente mistura. Nós não apoiamos ato, e eu tenho certeza que o Vaguinha também não apoia. Ninguém apoia ato de indisciplina. Não é porque ele foi indisciplinado que ele está resolvendo. Não é por isso. É porque o Renato teve a habilidade de fazer o seguinte, ele tem problemas? Tem. Mas eu prefiro os problemas dele embaixo do braço. Mas tu sabedor disso, solucionar mas tu sabedor disso deveria ponderar isso. Olha, que o momento vamos ver do o que Grêmio... o Renato faz. Não pode ser... Cara, nessas... E eu falei isso aqui, eu não tô sendo oportunista, tá? Vaguinha, eu não tô tu tem sendo que lembrar, oportunista. por exemplo- Eu disse, o Grêmio vai precisar do Soteldo. O Grêmio vai precisar do dissesse Soteldo. mesmo. Administra, disse. Tu dissesse mesmo. Eu O tô Soteldo, concordando. a qualidade dele, é muito difícil Não, desarmar o Eu Soteldo. não, mas O Soteldo ele tem 27 anos, ele são tá no... duas coisas, Munari e Vaguinha, que são diferentes. O Grêmio naquele episódio tinha um jogador que não se apresentou para um jogo que o Grêmio perdeu. O Grêmio perdeu para o Cruzeiro. Sim, porque se ele tivesse em campo poderia ter sido diferente. Poderia ter Mas sido eu acho que- diferente, mas esse como é o- tem sido diferente. Esse é o combo do O Soteldo. que o Renato pensou? Exatamente, este é o combo do Soteldo. O que o Renato pensou? Ruim dessa maneira, pior se ele não tiver. E o Renato foi habilidoso, foi inteligente e salvou de alguma maneira o Soteldo. É solução? Não sei, a gente não sabe até Não, quando tu vai. corre o risco de ter um jogo importante ali na frente e ele E sumir. ele sumir. É Agora, isso. Por isso que ele tem, com o esse talento. a ambição do Grêmio hoje precisa do Soteldo, porque a ambição do Grêmio hoje é não cair. Por isso que com esse talento que ele tem, 27 anos, ele jogou no Brasil e no México. Se ele tivesse compromisso com esse talento, ele estava na Europa. É por isso que ele está aqui. Então não dá para contar com ele. Quando ele vai lá, joga, tá bem, ok. Mas daqui a pouco ele pode ir para a seleção e sumir na volta. Europa onde? Se ele tivesse compromisso... Europa com a onde? Na carreira Noruega? dele- Não, se ele tivesse compromisso, ele poderia pegar um time, um Villarreal. Calma. Não, poderia Fiorentina na Itália, um time de meio de tabela. Calma. Só que como ele sempre teve esse problema de compromisso, ele tá entre Brasil e México. Ele não conseguiu dar esse salto na carreira. Aqui na nossa tela alguns números do Soteldo que a gente separou para mostrar para vocês. Ó, desde que voltou da praia, que foi esse ato que o CCD se referiu de indisciplina, ele deveria, depois da Copa América, ter voltado antes e ficou uns dias a mais na praia. A praia faz bem, Ké. Fez bem, ele relaxou, né? Espareceu. Final de semana passado eu fui pra praia. O meu rendimento na semana, Melhorou. aqui no Sala, no meu Entendi. canal, foi um rendimento assim acima da média. Alguém notou? O Ai, público meu Deus, notou. não Resultado dá. é audiência. Tá, vamos botar a tela aqui de novo do Soteldo, que eu nem consegui ler os números que estavam aqui, mas 5 jogos do Soteldo, desde que voltou, né, da praia. 2 gols e 2 assistências, ajudando o Grêmio aí a sair do Z4 do Campeonato Brasileiro, sobretudo agora na vitória sobre o Vasco no domingão. Eu recomendo que vocês dois peguem uma praia. Eu recomendo uma prainha pra vocês. É bom demais. Inclusive, eu já tô ajeitando na minha escala mais um final de semana de folga
para pegar uma Não, praia. mas tá muita folga por aqui. Eu acho que atos de indisciplina já entendemos que não serão tolerados, né? Não começa a arranjar muita folga fora do planejamento que a gente não gosta. Eu não tirei uma folga desde que começou o Segue o Fio. Não estive nem um dia fora do Segue o Fio. Aí o consagrado quer o quê? Já tirar mais uma folga, tá mais um dia fora. Calma, é que você é insubstituível. Não seja assim. Não seja assim que tem férias pra tirar, né? Trabalhador brasileiro quer férias também. Vamos falar dos guris do Inter, gente. Eu quero saber, a gente já falou um pouquinho, né, desses jovens, o Vaguinha defende muito a utilização dos guris do elenco, mas eu quero saber se, depois do jogo de ontem, a gente teve uma atuação aprovada desses guris. Gabriel Carvalho teve uma atuação um pouquinho mais discreta, mas também Gustavo Prado e Luca Drummond. O Gabriel Carvalho, no segundo tempo, ele cresce muito no jogo. Cresce muito pelo lado direito, onde ele encontrou espaço para receber essa bola. Ele tem uma jogada de muita personalidade, vai para cima da marcação, entra na área driblando, bate de perna esquerda, não, um chute muito forte, a bola desvia no Borré e vai na rede pelo lado de fora. O menino precisa ter sequência, né? Ele tem que ter sequência, o Roger tem que insistir nele. Domingo, 5 da tarde, ele tem uma nova grande oportunidade, que é jogar contra o Palmeiras no Beira-Rio diante da torcida. Quem é que não gostaria de ter essa oportunidade? E ele tem personalidade para isso, foi bem no jogo no segundo tempo, discordei da troca, depois o Felipe Duarte informou que ele sentiu um pouquinho, cansou, ok, 16 anos, está jogando Série A de Campeonato Brasileiro, também não é tão fácil. Então, continuidade para ele. E o Gustavo Prado, que já estavam queimando ele, né, também tem muita personalidade. Ele não entra tão bem no jogo, Munari. Não sei se tu concorda comigo. Não entra. Ele erra um passe aqui, ele tem dificuldade. Por quê? Tem 18 anos e entrou de novo para virar jogo. É muito difícil isso. Muito difícil. Só que ele tem personalidade. E aí ele mostrou perto da área a qualidade que ele tem. Ele ajeitou. É o único jogador do Inter que chuta com força de média distância. Contra o Atlético Paranaense ele quase fez gol, contra o Botafogo ele quase fez gol e ontem ele quase fez gol. Deu rebote, o Borré aproveitou. Então, os jovens estão aprovados. Vaguinha, sabe que quando a gente monta, catedrático, o Inter no início da temporada, quando se pensou o Inter para o início da temporada, e como o futebol ele é dinâmico, né? Aquela frase do Rafael Bandeira dos Santos, ela é cada vez mais intensa. Tu pensava qualquer coisa, menos o time que o Inter tem hoje. Sim, o Inter não montou esse elenco para usar os garotos. Esse Tu pega, Vaguinha, hoje, monta o time lá, no início da temporada, tu vai ver que o time que está se moldando hoje é completamente diferente O do Inter que eu começa o pensava. gauchão, tinha o Luiz Adriano ainda. O Pedro Henrique estava aí ainda. Então, o Inter esse elenco não foi montado para usar os garotos. Só que a partir do momento que o Alan Patrick machuca e que o Johan não deu resposta, abre a chance para o Gabriel Carvalho. Aí é a questão de aproveitar as oportunidades, né? Já que não foi um projeto do clube a chance para ele, mas a chance apareceu. Ele teve alguma dificuldade para jogar por dentro, aí o Roger trouxe ele para o lado, acho que nisso o Roger foi bem, ajudou também ter o Borré no time. E agora ele vai ter sequência. Eu aposto mais. Ele tem 16 anos, o Gustavo tem 19, o Prado. Eu aposto 18. muito... 19. Já fez? Eu aposto muito mais no Gabriel Carvalho, é muito mais talento. Então, acho que no momento, pela ausência do Alan Patrick, tem o caminho para ele ser utilizado. O Palmeiras é muito difícil, mas o Palmeiras deve vir com time reserva no final de semana. Eu concordo então, isso dá uma contigo. possibilidade maior. Entre os dois, o Gabriel Carvalho tá à frente do Gustavo Prado. Mas o Gustavo Prado, tu tem que olhar ele para daqui a pouco substituir o Wesley. Tem uma sequência muito ruim o Wesley. E daqui a pouco o Gustavo Prado pode ser uma alternativa. Olha só, mensagens que estão chegando por aqui sobre os dois últimos temas que nós debatemos, Soteldo e os guris do Inter. Vou começar então pelo Soteldo, que está bombando aqui no nosso chat. O Vitor Machado, eu queria o Soteldo no Inter. O Gabriel Lima da Costa, Soteldo é igual Rubinho Barrichello, só corre na chuva. Que isso, consagrado. Bruno Medeiros Dornelles, o que me indigna nesse caso do Soteldo é que o Renato passa pano para jogador cascudo, mas para jovem jogador ele não tem paciência de administrar.
O Gabriel Lima da Costa mandou também que falou mal do Gustavo Prado e pediu desculpa. É importante saber que errou e reconhecer o erro. Então Mas ele calma pediu também, foi um desculpas. chute o goleiro falhou, né? Também. Tá Não, tudo certo. é cedo, me desculpa, calma. Não acho que Não, tenha... se o goleiro faz a defesa normal, não acontece nada. aquele Não, lance. mas peraí, como é que vai defender um chute que Como bate assim? no chão? não, peraí, Mas foi falha joga do pro goleiro. lado, Vaguinho. Aí Não, vai falha o do goleiro. goleiro. Tu Não, pode não. jogar pro lado. Mas Joga foi pro falha. lado. Tu pode jogar pro lado, mas o chute foi forte, Sim, gente. foi- De tá, perto. o goleiro tá ali pra pegar chute forte, ela né? pica, não, ela pica na frente dele, não, Não, é uma tudo bola bem. fácil. Eu tô com o Vaguinha. Só que ali é erro do goleiro. Se o É teu um goleiro, erro- se é o um teu erro goleiro, técnico do goleiro. se o teu goleiro certo, eles comete falam lá aquele pro erro, tu tá lado. dando discurso aqui. Esse é o, imagina o Keiver tomando aquele gol. Tem mais. Daniel. Não faz isso comigo. Essa hora da manhã, Ó, esses tá aí o gol. pesadelos. Vamos ver uma o gol. coisa curiosa do Bahia e do Ceni, dos trabalhos do Ceni. O Ceni foi um dos maiores goleiros do futebol brasileiro e todo time que ele treina tem problema com goleiro. Olha só o gol de novo ali, ó. Então, além do chute sair de perto, olha quem tá na frente da bola. O Bernabé atrapalha o goleiro. Atrapalha o goleiro. Cara, é um lance difícil pro goleiro, gente. É um lance difícil pro goleiro. Peraí. O goleiro toma isso, tu tá tocando flauta em mim. O goleiro não Tá de pode. brincadeira. O Eu cria- bom eu goleiro invento tem que também. defender essa bola, mas. Não é nem Vem cá. defender, eu nem Olha quero ali, que ó, olha ele ali, defenda. ó. Ó o Bernabé, ó. Ó. Não quero que ele defenda, Cara, tá? lance difícil. Joga pro lado essa bola, goleiro. E E, quem tá outra, no- tem uma coisa que me irrita no futebol. E quem tá no banco do Bahia é o Me Adriel, irrita. né? Agora eu me lembrei. Esse Rogério Ceni nunca ganhou do Inter. Nunca ganhou do Internacional o tal do Rogério Ceni. Lembrou disso agora? Eu odeio o Rogério Ceni com todas as forças do planeta. Isso sempre arruma um jeito. Até quando ele não joga, o goleiro toma um frango. Que frango. Até quando ele não joga. Agora, Kelly, então estamos no caminho certo, né? Porque o Inter abre o retorno e aquilo que está no manual do Campeonato Brasileiro, que é ganhar em casa e empatar fora, o Inter está fazendo, né? Então o Inter está seguindo o manual para ser campeão brasileiro. Ele consegue falar isso sério, né? Impressionante. Gente do céu, vamos dar uma olhada na tabela de classificação. Agora, neste momento, o Internacional 14º com 20 pontos, o Grêmio 16º com 18 e o Juventude, o melhor gaúcho na competição, 13º com 21 pontos. A tabela do Brasileirão tá aqui pra gente também poder acompanhar juntos. A galera tá falando muito aqui ainda do Soteldo, impressionante. O Marcelo Rocha, ele ficou brabo que eu não li a mensagem dele. Soteldo do CCD, vamos aplaudir de pé o nosso camisa 7. O que vocês acham do esquema com 3 zagueiros? Tem que manter? Uma pergunta pra gente repercutir daqui a pouquinho. E cadê aqui o menino que falou que os guris estão precisando de férias? Quem foi? Ai, perdi. O Matheus Santos disse que o Vaguinha e o CCD estão precisando de férias. Você está achando eles muito nervosos por aqui? É por isso? Eu preciso de férias. Mais ou há uma grande injustiça na CLT. Tu acha que tinha que ser mais dias Mas vem do que cá, 30? Só 30 é pouco no O mundo, ano né? tem 365 dias. É verdade. E nos dão 30 dias de férias, no mínimo, meio a meio. Meio a meio, eu acho exagerado, mas 30, assim, 60, 90 dias acharia bom. 90, fechamos em 90? Já me serve. Kelly, sobre o Juventude, Diga. tem um alerta aí, né? O Juventude, desde a saída do Roger, não ganhou mais. Perdeu os últimos 2 jogos no Brasileirão. Tá só 3 pontos acima da zona de rebaixamento. E agora tem uma sequência difícil. Corinthians fora. Depois recebe o Botafogo, que está brigando pela liderança, e vai jogar contra o Atlético Paranaense, Arena da Baixada. O Juventude correndo sério risco de entrar na zona de rebaixamento. É importante também esse alerta para o Juventude, que perdeu a invencibilidade no Brasileirão na sua casa, né? É. Não perdia no Alfredo Jaconi e aí agora tomou essa derrota para o assim, ó, Criciúma. atentem para o seguinte detalhe na ponta de baixo da tabela. Algo que não existia ainda há 10 dias, tá? Mas pode colocar aí, Atlético Goianiense já está rebaixado, Cuiabá virtualmente rebaixado e o Vitória é um time que está muito próximo de cair também. Ou seja, tem uma vaga e é aquela vaga que nem o Maurício disse ontem, a vaga vadia, que é a vaga para um grande clube do futebol brasileiro cair, tá? Eu sei que o César tem a opinião de que daqui a pouco o Criciúma pode cair, acho que Criciúma e mas ele Juventude. tem bom treinador também, o Tencati é um cara que tem experiência, enfim. Eu acho que a luta vai ser eu pesada. acho que tá bem definido, tá? Eu acho que tá bem definido.
Para mim, o Atlético Goianiense, olha o número de pontos com 20 jogos, acho que Não, já... o Atlético já foi. Já foi. 20 jogos, a 12 gente vai ter que pontos. falar depois disso na nossa trend do momento, Tá. que o assunto é esse, né? A bom. reação dos times ali no Z4 do Campeonato Brasileiro. Então não vamos adiantar, vamos pro próximo tema, que é Arezzo. Cadê o Arezzo? Ontem ele demorou um pouquinho para entrar, o Renato optou por colocar o centroavante um pouquinho mais tarde, apenas aos 35 do segundo tempo, e justificou que ele ainda tá um pouco sem ritmo, né? Será que ele ainda não está pronto para ser titular, então, CCD? Eu acho que ele é uma opção. E ele entrou bem ontem, tá? Ele entrou bem de Dá novo. um passe, uma jogada que ele resolve uma muito cruzada rápido para a de esquerda, né? Uma virada de jogo com o pé esquerdo. Ontem, quem gosta de futebol, muitas vezes vê um jogador assim com algumas passagens, ele tem poucos minutos, né? Ele é um jogador que a gente costuma dizer que tem ferramentas. Ele tem jeito de centroavante, ele é jovem ainda e vai agregar, não tenho dúvida. Só que quando um time está ganhando, não é essa história, tem que entrar. Não, o time está ganhando, o time melhorou. O time do Grêmio, a partir do momento em que troca o esquema, o time do Grêmio vem fazendo bons jogos, bons movimentos e está ganhando. Ontem ganhou mais uma vez. Agora, acredito eu que o Renato, a gente falava da mudança do esquema do Grêmio sem o 9, né, Catedrático? Sim. Eu acho que o Grêmio segue com 3 zagueiros também, tá? Por ontem, Eu sim. acho que segue com Por 3 ontem, zagueiros sim. também. Eu acho que O isso... Rodrigo Eli melhorou com 3 zagueiros, o Kahneman melhorou com 3 zagueiros e o Gemerson jogando de líbero, jogando no meio dos 3 zagueiros também. Eu não sei se ele vai mexer e eu não sei nem se deveria. Agora que o Arezzo vai agregar, eu não tenho nenhuma dúvida. Ontem, diferente, contra o Corinthians jogou muito pouco tempo, assim, era um jogo muito diferente. Agora, ontem entrou bem, assim como entrou bem no jogo contra o Vitória. Eu acho que vai agregar muito, mas eu não vejo o Renato mudando o esquema agora e nem vejo necessidade, sabe? Eu acho que agora o time de quarta-feira é o time de ontem, né? Não sei se foi Edenilson que tá fora, mas o que jogaram Pavon, Soteldo e Cristaldo, ele não vai tem mexer um nos jogador três. que até agora não foi explicado, aquela história do Carbajo, que ele não teria ido pela logística, que até nem fez falta, porque o jogo não era para o O meio Renato campista. explicou que eles consideraram que não valia a pena ele pegar 6, 7 horas de carro e ir para lá. Exatamente. Mas, Agora assim, o Carbajo, imagino eu, que vai jogar, né? Como assim? O que houve com o Carbajo? O Carbajo Aravena. ele tinha sido suspenso, tá? No jogo contra o Corinthians, ele estava suspenso. Isso. Ele voltou para Porto Alegre depois do amarelo para treinar aqui, porque ele não jogaria em São Paulo. Tá. O Grêmio saiu de São Paulo Foi direto. e foi direto para Chapecó. Aí o Grêmio não levou o Carbajo para Chapecó. Esse jogador provavelmente tem alguma deficiência física que ele foi preparado aqui. Se ele tivesse 100%, ele ia. E aí, Não, o argumento mas do a Renato é que notícia, foi a logística. a reportagem... O argumento do Grêmio, a Deixa eu reporta- aproveitar, porque esse é um Usou dos na nossos coletiva. temas por aqui. A gente já pode A gente tá emendar. adiantando muitos Restam temas. segundos finais por aqui, mas depois a gente já abre um fio e segue nesse assunto. O Grêmio está com uma logística problemática, CCD? É um horror. Não é o Grêmio com a logística, né? O Grêmio ontem, Kelly, fez o 11º jogo como mandante fora da arena do Grêmio. 11º jogo. O Grêmio esteve em 4 estádios. O Grêmio esteve na Arena Condá ontem, o Grêmio esteve no Centenário algumas vezes, o Grêmio esteve no Couto Pereira e o Grêmio também esteve lá em Cariacica, que foi o grande erro do Grêmio naquele episódio contra o Botafogo. Os outros foram dentro do possível. O Grêmio vai jogar no Couto Pereira de novo, né? O Grêmio joga contra o Corinthians, não saiu ainda. Mas o Renato falou que vai ser contra o Pereira. Até porque o Grêmio vai Renato jogar em indicou Curitiba que depois. Então, o Grêmio volta ao Couto Pereira e para o enfrentamento que eu considero muito complicado, jogar em Curitiba contra um time que tem muita torcida em Curitiba, que é o Corinthians. É mais perto São Paulo de Curitiba do que Porto Alegre de Curitiba. Então, imagina só, vamos jogar contra o Corinthians dentro do Couto Pereira, deve ter muita gente e muitos corintianos, imagino eu. Então, imagina o tamanho do problema. Por outro lado, o Josimar Farina, da Rádio Gaúcha, já deu... ele que tem feito todo o acompanhamento do processo. Nós estamos entrando no mês de agosto agora. E a tendência, Vaguinha, é que o Grêmio consiga jogar no dia 17 de agosto na Arena. E aí muda todo o cenário. Só que é o grande sentimento do gremista, a gente precisa estar vivo lá, né? A gente precisa estar vivo, porque agora, Vaguinha, tu pensa, o Grêmio joga contra o Corinthians, ainda fora.
Contra o Fluminense, também, porque no dia 14 o Grêmio também joga Curitiba. Então, o mês de agosto pode ser definitivo para o Grêmio em matéria de Copas, né? Só vai ter o Brasileirão para jogar. Só teria o Brasileirão, que é a relação que o Inter tem hoje. O Inter ainda conseguiu usar o Beira-Rio, né, para as duas decisões. O Grêmio nem isso vai conseguir. Munari, eu falei ontem, acharam que eu tava brincando, eu falei hoje aqui também. O foco do Grêmio, na minha visão, tem que ser fugir do rebaixamento. O Grêmio não tem que olhar como prioridade para Copas. É a minha opinião. Ah, mas o Grêmio saiu da zona de rebaixamento, Vaguinha. Agora vamos focar na Copa para ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Copa Libertadores da América. O Grêmio não vai ganhar a Copa do Brasil e não vai ganhar a Copa Libertadores. E se focar nessas competições, tem grande chance de desfocar do Campeonato Brasileiro e brigar até o fim para não cair. Aliás, é isso que eu quero. O Renato já avisou que vai preservar os titulares contra o Atlético Paranaense, que é o jogo entre os confrontos com o Corinthians. Então, sábado contra o Atlético na Arena da Baixada, não é time titular. Mas o Atlético também tem Copa do Brasil, né? Então talvez o Atlético não seja não esteja em campo com o time titular, mas o Renato já adiantou. O Grêmio não vai ter titulares, até também pelo gramado sintético e porque tem o confronto com o Corinthians. Eu sou o vice de futebol, é direto. O meu time titular vai jogar contra o Atlético Paranaense. Precisamos sair dessa situação. Quer mandar o áudio igual o presidente do Cruzeiro, vai? Tu viu que funcionou? Ganhou. Tocaram 3 no Botafogo. Isso que Tá é aí a dirigente. dica, ó. Isso que é dirigente, rapaz. Respeita o... Como é que é o nome dele lá? O Marco... Como é que é o nome do presidente do Atlético, do Cruzeiro? Esqueci o nome Luciano, dele. não é? Foi muito bem, foi muito bem. Pedro Lourenço. Isso, seu Esse Pedro aí, Lourenço. Foi esse muito aí. bem, parabéns. Escalou o time. Tem Bem. que ter rédea curta com o treinador. E o William vou ter mais um rédea gol, hein? curta aqui também nesse Segue o Fio. Vamos pro nosso próximo O William que tema. não servia pro Inter porque não tinha mais condição física para jogar. Lembra que o Inter usou esse argumento? Ele fez a recuperação dele aqui, o William. Fez gol contra o Juventude quarta-feira e fez sábado Um contra o amarelo Botafogo. pro Munari e tal. O Munari não para, respeita né? ninguém. Não consegue respeitar a nossa campainha. Mudança na marcação de Roger Machado nesse jogo contra o Bahia. O Inter teve uma alteração ali na forma de marcar os jogadores adversários na bola parada e o Munari vai analisar pra gente, portanto, o que teve de alteração e se tá tudo resolvido na marcação. Começamos que foi um assistente do Depena, né? O Vaguinha tinha medo do gol do Depena, o Depena bateu essa falta. O Roger, ele falou sobre isso depois, né, da coletiva. O que é a mudança? Ali a gente vê a marcação, né? O Kudê, o Inter marcava misto, mas com uma preferência pelo individual. E o Roger prefere a marcação por zona. Então é uma mista, mas a predominância de zona. Então a gente vê ali, tem 5 jogadores do Inter fazendo a linha, né? O último lá é o Borré, mas não é aquele jogador que tá com o Borré no começo do lance e cabeceia, né? O David Duarte, ele tá recuado. Tu chamaria de mista essa marcação também? Porque tem, tem totalmente 5 Ela é posicionados mista. e 3 pegando. Não, tem mas a 4... predominância é zona. Isso. Não, gente. É Para aí, mista para aí. como zona. Não, essa é a legítima mista. Tem uma linha de 5, que na verdade não é 5, é uma linha de 4, porque o último lá tá cuidando de alguém. Esse jogador que sai por trás do Borré, que é onde vai atacar o espaço, é uma falha grosseira do Bustos, que é o cara que tá no jogador, que não pode deixar ele se projetar. Por que é o Bustos que marca o Olha jogador que- mais alto do Bahia, é por isso que gente? é a questão. Tu Olha faz aqui, a linha da zona. Quem erra, tá? Fala, cidadão. Quem erra é esse cara aqui. É o Bustos, tá? Esses caras aqui, o que eles fazem? Eles cuidam da bola rápida. E esses caras aqui, ó, que tá muito bem montada a defesa. Isso. Eles não podem deixar esse cara projetar, porque aí tu pular sozinho, tu pular com alguém, é totalmente diferente. Esse cara aqui, ele vai pro Bustos. O que o Bustos não pode deixar ele fazer? Ele se projetar. Vir correndo. Mas só um pouquinho. Tudo bem. Mas o Robert Renan, que tá marcando zona, ele não pode ficar num meio metro quadrado ali também, né, César? Não, mas ele tá tem, certo. ele Não, tem que se eu movimentar. concordo. A bola passou, É que a bola não foi vai atrás da bola, meu irmão. É que a bola, o Robert Renan, ele tem que se movimentar indo pra fora se a bola vem exatamente, aberta. é. Ali onde ele tá certo. A zona é isso, É tá? que o que é a ideia do Bustos? Por que tem o Bustos que é um baixinho marcando o David Duarte? Porque a ideia do Bustos não é marcar, é impedir a corrida, é um bloqueio. É uma jogada de basquete, né? O basquete usa muito isso. Entendi. Então, mesmo sendo baixinho, tu não deixa o cara entrar correndo. Segue o lance. Porque se o cara não tem Se ele não vem correndo, ele não leva essa vantagem que ele leva Olha o sobre Borré, correr. Segue o lance. olha o Borré quando ele... Então, olha pra quem o Borré reclama. Ele olha e já reclama, porque o cara Olha não o Borré pode vir. agora. Ó, não pode vir.
O jogador não pode chegar com aquela liberdade que ele chegou. É exatamente por isso que o Bustos te agarra no cara, fica na frente. É um bloqueio. Não, tudo bem. É um bloqueio. Eu acho que faltou o Bustos acompanhar realmente. Mas tem qualidade na cobrança. Claro. E tem o, E tem essa o jogada jogador ensaiada, que é alto. essa jogada ensaiada. Então, Mas, assim, claro, tem mérito do adversário também aí. Isso o Roger vai agora sentar com os caras e conversar sobre isso. Aí a gente vê que tem 4 jogadores fora da zona. Depois tem um escanteio, não sei se a gente vai usar aqui a imagem que você tinha mandado pro O Schenck. Bahia não fez mais nada no Não, jogo. mas depois ele muda e passa a ter 5 caras fora. Fora da linha. Ele tem 4 fora da zona. Depois ele passa a ter 5 nas outras jogadas. Porque a gente vê que tem um jogador do Bahia livre. Ele só, não é o quem cabeceia, mas ele está livre. Mas isso aí é questão. Isso é treinamento e é uma mudança. De novo, é o preço de trocar treinador no meio da temporada. O cara não tem tempo para treinar, mas tem que mudar. Porque é a maneira como o Roger prefere, e acho que ele está certo em jogar da maneira que ele prefere. Essa bola curta... o Roger, na verdade não é o Roger, né? Todos os treinadores da linha da periodização ou de qualquer novo método de trabalho, todos trabalham com a mista. Não tem nenhum treinador que trabalhe individual da nova geração. A bola curta, que é essa, né? Ela pode ser jogada com a mão, como se fosse um arremesso. É muito difícil marcar a zona nessa hora. Não pode fazer a falta ali, né? É. O lateral direito tem que marcar o cara, fechar o espaço e não difícil. ter que dar carrinho. E é muito difícil Do tu nada. marcar a zona nessa situação, porque é uma jogada quase... O jogador coloca, ó, eu quero essa bola no segundo pau em cima da guris, cabeça do Borré. porque- Vamos só pra seguir falando um pouquinho mais do próximo tema, porque senão a gente não vai conseguir concluir. É que por que se marca a zona? Porque o individual é muito fácil de manipular. A gente viu, por exemplo, naquele confronto Flamengo e Grêmio, no 5-0, como Jesus manipulava a marcação individual. Tu leva um monte de jogador para um lado e abre o espaço. Por isso que está essa referência por zona. Deu, parei. Vamos lá, vamos falar do Valência, gente, porque o assunto aqui, entre muitos colorados, é que ele tem devido no time do Internacional. Ontem teve 2 lances que foram bem importantes e que ele desperdiçou, chances de gols. O Vaguinha acha que não é o caso do Valência ir para o banco, mas a pergunta é, até para vocês mandarem a resposta de vocês aí no chat, será que o Valência deve levar um gelo? Deve ficar um pouquinho no banco de gente, reservas? Não façam isso comigo. Não façam isso comigo, gente. Como é que o Valência vai ser reserva do Internacional, gente? Não. Eu tô indignado que ele erra muito gol, que ele perde gols. Mas vamos lá. Qual é o centroavante do Inter hoje que perderia os gols que o Ener Valencia perdeu? Vamos ver se tu consegue me responder essa pergunta, Kelly. Qual? Nenhum jogador. Nenhum, sabe por quê? Porque não ia criar. Ninguém ia criar, do jeito que ele criou a situação. Ele antecipa o volante do Bahia com força, com velocidade, e ele é Ener Valencia. É a explosão, é a força, a velocidade e o erro na finalização. Realmente ele erra muitos gols. Aí vocês vão me dizer, pois é, Vaguinha, mas então o resultado é o mesmo, porque o outro jogador pode não criar, mas também não vai acontecer nada, não vai acontecer o gol. Sim, só que ele preocupa o sistema defensivo, ele segura zagueiro e uma hora ele vai fazer o gol. Ele vai fazer. É ter um pouco mais de calma, tranquilidade. O Roger disse que está trabalhando finalizações e ele tem que ter humildade para trabalhar. O Valência não é porque ele é centroavante da seleção equatoriana, tem 6 gols em Copa do Mundo, que não tem que treinar. Isso tem que ser cobrado, tem que ser acompanhado. Mas uma hora a bola do Valência vai entrar. Gente, Valência no banco, pelo amor de Deus, né, gente? Não, né? Até porque não tem, né? Ele saiu e entrou o Luca Drummond. Não tem mínima condição de pensar no Luca Drummond titular. Como a Lara está nesse sai e não sai, hoje é impensado. Hoje Valência e Borré jogam e até quando não tiver um deles, eu acho que o Roger vai ter que mudar o sistema. Colocar mais um meia, um extrema, enfim, mas não tem outro atacante no elenco hoje por conta da condição física do Avário. E isso é treinamento, finalização é treinamento, é trabalhar um pouco mais isso. Ele é um jogador que ele tem muita força física, então ele chega muitas vezes antes do zagueiro. Com o Borré perto dele também vai ajudar a criar espaços. Eu acho que é falta de entrosamento, eles jogaram muito pouco juntos, mas eu sinto falta de, sabe, a dupla de ataque entrosada, a dupla de ataque que faz combinação, a dupla de ataque que invariavelmente faz gol, sabe, que eles estão muito longe. Que cria, né? Eles estão muito longe. Não tem assim não tem uma afinidade ainda entre os dois.
Como é que a gente chega na afinidade? Treino. Sequência, treino, sequência, jogo. treino. Enfim. Então, assim, é uma definição que o Roger vai Tu acha fazer. que eles têm características que se complementam? Tu sabe que eu não consigo ver isso. O Valência, para mim, é um jogador muito bom, mas é um jogador, assim. Definidor. Ele não me parece aquele... Vou pegar uma dupla histórica de jogadores que se comunicavam, né? Fabiano e Christian. Fabiano e 97. Christian, Romário e Bebeto, entendeu? Jogadores que... É maluco. Lembra que o Romário e o Bebeto se comunicavam, né? Tinha uma Sim. afinidade maluca. O Nazário e o Romário não tinham, né? Tu tá maluco? Não, juntos não. Pelo amor de não, Deus. Eles jogaram no mesmo espaço de campo. Tu tá doido? Romário e Nazário jogaram uma partida só contra a Polônia. Uma só não, mas uma das Eu tô dizendo partidas... que características, eles Não. eram do mesmo espaço. Não, É isso eu que eu sei, quero mas dizer. casou muito bem. Eles eram do Casou mesmo muito espaço. bem. Jogador bom casa bem, é isso que eu quero dizer. Se der sequência e principalmente tiver armação por trás para fazer essa bola chegar um pouco mais redonda lá na frente, qualidade vai ter. Olha a tranquilidade que o Borré teve para botar a bola na rede. Segurou, bateu, guardou, fez. Joga muito, Borré. Permitam-me ler alguns comentários por aqui. Gabriel Lima da Costa, Valência é titular. O Igor Vinícius Rodrigues diz que o gelo seria necessário, mas hoje, nas condições que estamos, ele é muito titular. O Maurício Prado, Valência é banco sim. Pare, Vaguinha, de ser puxa-saco. O Rogério Fontana, Valência não farda nem no Juventude. Parece o Curupira, quando chuta de esquerda, parece que está chutando de direita e vice-versa. Tá certo, bota o Valência no banco para ver o que acontece. O Fábio Marques, o Vaguinha sempre passando pano no Inter. O Banguela, tá faltando abastecimento pro Valência. Tá faltando o cara da criação para abastecer ele. Ah, desculpa, Kelly, eu tenho pouca paciência com quem defende que o Valência tem que ser reserva, tá? Numa boa, vocês não entendem nada de bola. Eita, que ficou na bronca, já xingou todo mundo. Wagner Martins perdeu a compostura. Eu tô errado, mas eu tô errado, César. Tu conhece futebol. Não, tira a camisa do Grêmio. Tira a camisa do Grêmio e comenta. Tá, mas eu tô olha errado. O Valência tem que sentar no banco do Inter. Tu tá maluco. Ah, vocês estão brincando comigo. Tá maluco. Tá, mas vocês que entendem É que o muito... Vaguinha- Vão me tirar a paciência na segunda-feira de manhã. O Vaguinha... Estão de brincadeira. o Vaguinha Eu tô faz- satisfeito. Eu quase quebrei o estúdio da Rádio Gaúcha com os gols que ele perdeu. Amarelo pro Vaguinha por não respeitar Já me dá o o tempo vermelho do que já tá programa. na hora também, 10 não minutos tá na antes. hora, vai ficar mais um pouquinho aí sentadinho. dá Quem 10 vai levar minutos o de gelo é o vermelho. Vaguinha daqui a pouco. Vocês que entendem muito de bola, muito de futebol, Ronaldo e Romário jogaram juntos 19 jogos, com 14 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Tu tá doido. 19 gols do Romário e 15 do Não, Ronaldo. tu tá maluco. Eles Ganharam Copas Confederações. Eles entendem de bola. Eles poderiam entender de bola ou não é uma coisa que muitos entendem, outros não. Agora, não entender o que as pessoas falam é muito complicado. Eles povoavam a mesma área do campo. Tá bom, funcionou ou não funcionou? Eu acho que não funcionou como Claro que Bebeto funcionou. e Romário, porque eles povoavam Claro áreas que diferentes. funcionou, é que cortaram o Romário da Copa de 98, num dos maiores absurdos cometidos nesse país. Se o Romário tá em 98, o Brasil é heptacampeão. Tinha ganhado 2 Copas. Tá, segura um pouquinho, Vaguinha. Vamos para um assunto polêmico por aqui. Vamos dar uma causada, trazer os ânimos à flor da pele aqui no Segue o Fio, com o áudio do VAR naquele pênalti do Corinthians diante do Grêmio. A gente escuta e depois debate. A gente olhou pela do O impedimento. Kahneman puxa o braço do jogador atacante enquanto a bola ainda foi lançada, tá? Antes da possível posição de impedimento, tem um segurão, um agarrão claro no braço que impede o jogador de ir para a disputa. Ok. Olha outra imagem. Essa é a melhor imagem? Tem outra imagem? Vamos a 7 também. A micro. Ah, depois a gente vai por essa aqui. Tá. Tem mais uma? Micro. Mostra a micro. Ok. Eu vou mostrar uma aberta para você ver que a bola já estava em jogo, tá? Perfeito. Mostrar um pra Linha de impedimento já foi checado, né? Ele não interfere ainda, tá? A falta acontece antes da possível interferência. Bota 6 e para no momento do lançamento. Ok. Não interferência. A 7. Concordo. Eu vejo um puxão do Kahneman Depois eles analisam o No momento impedimento. impedindo no momento que da ele dispute falta. na bola, tá? No momento Vou voltar do com o toque tiro na penal bola. sem cartão.
Muito bem, o que tu achou, Munari, dessa análise do VAR, do vai e volta, e ainda assim tu não achou? se conseguiu perceber que Tu achou pênalti, não Munari? teve Claro que muita não. força naquele lance ali do Kahneman? Sempre que tem áudio, a gente mostra como eles são ruins. Como eles são despreparados. Eles são ruins, eles são inseguros, eles são terríveis, os árbitros brasileiros. Machucou, Tu vê que te machucou essa marcação. Não, mas a arbitragem brasileira é terrível. Tu olha esse lance, no início eles falam assim, que como fora da jogada, não haveria necessidade de ver o impedimento do jogador do Corinthians. Porque de fato se há uma falta que ela não é da jogada, uma agressão, por exemplo, não interessa se o cara está impedido ou não, é o pênalti. E depois disso eles vão lá e fazem a linha para ver se o Reinaldo estava dando condição. Então já começa aí, eles não estão nem seguros do que eles estão definindo ali. Né? Se é uma jogada que tem participação na jogada ou não. O puxão é ridículo, gente. É ridículo. A arbitragem é o VAR brasileiro, é terrível. Intervencionista, se mete mais nos lances, maior lance não tem que se problema meter, erra. O maior problema dessa imagem Vaguinha, e eu estou muito preocupado com... Só qual é o maior problema da imagem? Da imagem não, do áudio da imagem. O problema é que tu não tem como dar o pênalti. Não, sim, Esse é o o problema. puxão, a imagem não mostra Não tem o puxão. como tu dar o pênalti, entendeu? Sabe o que acontece? E esse é o ponto que me entristece muito, porque eles vão terminar com o futebol. E eles ficam procurando alguma coisa pra dar o pênalti, Não, entendeu? e aí tu não bate acha. tu bate uma foto com o Kahneman com a mão no pulso do jogador. Então tu bate uma foto daquilo ali. Quando tu bate aquela foto, ele está tocando no jogador. Ou seja, eles estão apitando por foto, por frame. Aí quando tu olha a imagem de frente e tu vê o jeito que ele cai, tu diz, cara, dá vergonha. Eles vão terminar com o futebol brasileiro. Terminar com o futebol brasileiro. Exato. Fotografia, gente. Eu bato uma foto te empurrando, que eu paro a minha mão e não toco em ti. Se eu quiser dizer que eu tô te empurrando pela foto, eu digo. Mas uma coisa meio super-herói, assim, com superpoderes, Isso. fazendo o movimento, gente, mas não pega nada. É que aí que tá, é um ponto de discordância que eu tenho em relação ao César. Eu acho que isso aí, e aí vão dizer que é subjetivo ou não, isso aí é porque é Corinthians. Sabe o que aconteceu? Eu tava vendo o jogo ontem, Flamengo e Atlético Goianiense, tá? O Pulgar, sem bola, faz assim no Baralhas, num lance sem bola, pelas costas, faz assim, ó, deixa o cotovelo e empurra o jogador do Flamengo no chão, tá? O juiz foi lá e deu cartão amarelo direto, como quem diz o seguinte, não me chama, VAR, não me chama que eu não posso expulsar esse jogador aqui. Se é o contrário, se é o Baralhas no Pulgar, para tudo, pressão, para tudo, e ele vai no VAR, olha e expulsa o Pulgar. No primeiro é turno... isso, é Corinthians, é Flamengo, e não adianta, vai ser assim. E eu disse aqui, vocês, torcedores do Grêmio, não sabem o que é sofrer com prejuízo contra o Corinthians. Vocês não sabem o que é. Vamos para o nosso próximo tema e as informações de Wagner Martins sobre o Inter interessado em Leandro Damião. Está aqui a coluna do Vaguinha, em 0 hora, para a gente também acompanhar. Mas o que tu tem de informação para nos trazer, Vaguinha? Bom, primeiro que tem uma informação sobre o Nico Lopes, tá? Que tem o desejo de voltar ao Internacional, mas esse nome foi levado ao Inter e foi descartado de cara. Não queremos o Nico Lopes. Então o Nico Lopes fica lá no México. O nome do Leandro Damião chegou também à mesa de quem contrata e a atitude foi diferente. Por isso que a manchete é Inter avalia o retorno de Leandro Damião. Opa, peraí, vamos dar uma olhada no Leandro Damião, porque tem uma situação que envolve o Alário, que ganha um alto salário, que não está entregando e que o Roger já deu um recado. Contra o Bahia entrou Luca Drummond e não entrou o Alário. Então o Inter precisa reduzir folha de pagamento e analisa da seguinte forma. Se o Alário sair, tem aqui o Leandro Damião, que é um cara identificado, que tem sangue, e o Inter precisa de sangue, e que pode ser uma alternativa para o setor. O Leandro Damião vem para ser titular absoluto do Inter? Não. Talvez não tenha mais gás para isso. Mas como alternativa, eu acho que a direção pensa certo se está analisando essa contratação. Vaguinha, vamos recorrer no erro lá, Luiz Adriano e tal. Apresenta outro nome, então. Porque a análise que eu tenho que fazer é a seguinte, é o Leandro Damião contra quem? Contra o Lucas Alário.
Sai Alário, é o Damião que tem a opção. Ah, não, tem outra opção. Qual é a opção? Vamos analisar. Então, acho que o Inter está fazendo isso, está analisando essa situação. Não é um jogador exatamente barato. Estima-se aí que o Camisa 9 ganhava entre 400 e 500 mil Não, no Inter, entre salários e luvas no Inter- Coritiba. no Inter seria um salário abaixo desse, bem abaixo, e contrato até o final do ano, no primeiro momento. Apenas 3 gols em 16 jogos pelo Curitiba. Para mim, repete o que a gente falou sobre o Arangue semana passada. É o Inter olhando para um cara do passado e tentando trazer... seria mais uma volta, segunda volta do Damião, né? Eu vejo um pouquinho diferente, tá? Eu vejo o Leandro Damião com sangue e com identificação com o torcedor, porque ele é um torcedor do Inter. E o Arangues, não. Eu vejo um pouco diferente aí. Mas o Ceará também tinha em 2016 e veio sem condição física. Assim, para mim é repetição das coisas. É olhar o cara que sente, se ele não tava, ele já estava no Curitiba na Série B. A principal notícia, o Vaguinha colocou no meio do texto dele. Primeiro que eu acho que o Damião agrega também, eu estou com o Vaguinha nisso. Mas tem uma notícia aí que é subliminar, porque foi no meio da frase do Vaguinha, que é o Inter precisa baixar a folha de pagamentos. O que mudou no planejamento do Inter? Tem alguma coisa aí que caiu dos mudou mata-mata. Como fortemente. assim? O Inter investiu, não teve retorno de campo, precisa reduzir 6 caiu meses antes. depois. Mas o dinheiro caiu das antes, Copas não mata-mata. entrou também, né? Mas Lógico. 6 meses depois, porque E tem tu acha que o Inter contava com o Presidente, dinheiro das Copas? Contava presidente com o deu- dinheiro das Copas no planejamento que a gente mostrou outro dia que no Segue o Fio. O Inter chegava nas semifinais da Copa do Brasil. É muito O dinheiro que entra. presidente Alessandro Barcelo tem uma entrevista na Rádio Gaúcha na sexta-feira à noite, ou sábado à noite. Acho que é sexta-feira à noite. E falou em reformulação muito forte no elenco. Bom, vamos para a nossa trend do momento por aqui. A gente estava analisando antes a tabela de classificação e a gente vai dar mais uma olhadinha na galera da parte de baixo que está reagindo. Roda a vinheta. Muito bem, vamos lá, vamos falar dessa classificação e principalmente da parte de baixo da tabela. A gente viu que equipes como o Corinthians, o Grêmio, estão apresentando uma evolução e uma reação. O próprio Fluminense ali, né, deixando outras equipes um pouquinho mais para trás. Eu quero saber, os grandes estão reagindo e vão escapar do rebaixamento? Para mim, a gente começou a falar isso naquele outro tópico. Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória, Criciúma, Juventude e acredito eu que mais um grande estarão na briga por essas 4 vagas terríveis aí. O Grêmio está fora. O Grêmio já escapou? Claro que não, eu disse um dos grandes. E eu vou te dizer, Vaguinha, o Inter, se não se cuidar, entra no jogo, tá? Entra nesse jogo aí. Acho que o Inter não está nesse jogo ainda, mas pode entrar. Vasco, Grêmio, Corinthians e, obviamente, o Fluminense tem mais a cara. Um deles fica. Mas a briga mesmo é por essas 5 equipes, 4 vagas. O Inter precisa ter humildade. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que é por aí. O Inter não está nessa briga, tá? Mas o Inter que se cuide, porque o Inter está jogando para estar nessa briga. Preciso dizer, sabe quantos jogos o Inter não ganha? 10 jogos. Eu não lembro a última vez que um clube como o Grêmio e Inter ficaram 10 jogos sem vencer. Não lembro. O Inter tem bastante jogos atrasados, né? O Inter, neste Sim, tem momento... 4 em relação ao Grêmio, por exemplo, tem 3 jogos. Só tem um problema que provavelmente esses jogos vão ser recuperados em data FIFA, aí sem Valência, sem Borré e sem Rocher. E aí vai ter que jogar de novo, o Lucas Drummond ou o Damião, que não deu certo no Curitiba, se chegar, enfim. Eu acho assim também, o Fluminense, desde que estreou o Thiago Silva, não sofreu gol. Né? E o Thiago Silva estreou, coincidiu com a volta do Arias da Copa América e com a recuperação do André, que são 3 Ganhou caras... os 3 jogos. É, Ganhou os 3 o jogos, Fluminense- ganhou do Palmeiras. Ele em pontos ainda está atrás, ele tem um jogo a mais que o Grêmio, mas por esse elenco que o Fluminense tem, eu sempre achei isso, quando o André é um cara que era fundamental no jeito de jogar do Diniz. A ausência dele, a ausência do Arias, ali era muito do problema. Então agrega isso ao Thiago Silva, e agora apareceu mais um garoto de Xerém fazendo gol. E engrossou fortemente para o Grêmio a Libertadores. Isso, Fortemente. Hoje, diante desses números que tu passou e do melhor momento do Fluminense em relação ao antigo momento, o Fluminense é favorito contra o Grêmio, né? O Corinthians com o Ramon Dias, eu acho que vai conseguir também escapar. O Grêmio também, pelo que o Grêmio tá jogando. A grande vantagem do Grêmio o Grêmio tem jogado bem.
O Grêmio não tá jogando nas últimas partidas como um time que briga para não O time cair. do Corinthians é horroroso, cara. É horroroso, mas tem bons jogadores e tem essa força de jogar como local, com o Ramon. Pra mim, amigo, quem vai entrar nessa briga é Criciúma e Juventude. E acho que o Juventude, eu já disse quando contratou, acho que o Juventude errou na escolha. Trazer o Jair Ventura quando perdeu o Roger foi uma escolha errada. Eu ainda acho que o Juventude vai ter que fazer mais uma troca no meio do caminho e isso é sempre perigoso. Só a título de conhecimento, o Grêmio tem 7 pontos dos últimos 9 disputados e o Fluminense 9 dos últimos 9. Gente, vamos para nosso tempo extra por aqui, 11 horas e 3 minutos. Roda a vinheta. Apitou o tempo extra, sempre na parceria de Stock Center, preço baixo com um toque a mais. CCD. Jogo a jogo e agora é Corinthians, Copa do Brasil. O Grêmio precisa fazer exatamente isso. Jogo a jogo, tem contratações novas, o Grêmio vai ter como fazer opções também de esquemas táticos, mas agora é hora de pensar no Corinthians. Voltaremos a Itaquera e dessa vez acredito eu que o Grêmio vai sair de lá classificado. Tá? O Grêmio vai ganhar 2-0 do Corinthians e as coisas vão melhorar bastante pro Quanto? tricolor. 2-0 vai ser. 2-0. Tá registrado. Ah, e foco nas Copas, né? Muito bem. É tu, Vaguinha, vai lá. Vamos lá. Roger tem uma grande oportunidade, né, de treinar a equipe durante a semana e de que, com uma vitória no domingo contra o Palmeiras, acabar com desconfiança geral que tomou conta do ambiente do Inter. O empate contra o Bahia com, assim, sinais vitais, eu vou colocar, foi muito bom para ele ter tranquilidade para trabalhar a semana. Mas o Inter precisa voltar a ganhar e não interessa o adversário. É Palmeiras, tem que ganhar. Muito obrigada, Vaguinha, pelas considerações finais. E o Munari fecha o tempo extra pra gente. Vai lá. Uma semana muito importante para a dupla. O Grêmio, por não ter casa, esse jogo fora contra o Corinthians, não é aquele jogo que tu pode encarar. Vou perder de 1-0 e depois reverto em casa. Não joga em casa, então os dois jogos são muito importantes para o Grêmio. Tentar pelo menos não perder esse primeiro jogo. E para o Inter, a semana para treinar. A gente valoriza pouco isso, mas é muito importante. Desde a volta lá contra o Belgrano, depois da enchente, o Inter não tem uma semana livre. O Roger já vai ter 5 sessões de treinamentos, dá para arrumar bastante coisa nesse período. É um tempo raro no futebol brasileiro que o Roger precisa aproveitar. Muito bem, obrigada, meus consagrados, por mais uma segunda-feira animadíssima, aquecendo a manhã esportiva da galera que tá com a gente aqui no Segue o Fio. Vocês ficam agora com os guris do Bola nas Costas, no Lives Atlântida. Amanhã, terçou por aqui, a gente se vê de novo. Beijo, tchau!